O caso do IOF e as difíceis relações entre Executivo e Legislativo Federal. O imposto sobre operações financeiras, que conhecemos como IOF, se transformou em uma controvérsia entre o Congresso e o governo federal. A derrubada do decreto presidencial, fato inédito desde 1992, lançou luz sobre o futuro político e econômico do Brasil, especialmente na questão fiscal. E então, quais são as tendências? Quais os desafios? E o que vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Na conjuntura nacional, a gente observou uma ruptura, ou pelo menos um fenômeno muito interessante, que foi a questão do imposto sobre operações financeiras, o IOF, que teve um decreto presidencial estabelecendo, e é uma discricionariedade do governo federal decidir sobre esse imposto, decidir sobre a alíquota, mas nós tivemos uma resposta do Congresso Nacional que foi surpreendente, que foi um primeiro momento, desde 1992, na qual o Legislativo derruba um decreto do Poder Executivo. O que isso significa? Isso significa, do ponto de vista econômico, que a questão orçamentária desenhada no fim do ano passado e no início desse ano, com todas as previsões de arrecadação, com todas as previsões de receita, com todas as previsões de gastos e investimentos, foi um pacto precariamente construído que agora está tendo que ser revisado, ou seja, o governo federal está tendo que trocar o pneu do carro com ele andando do ponto de vista orçamentário. E isso implicou numa medida que, para o legislativo, não foi bem recebida. Do ponto de vista político, isso implica, como a gente já falou, numa mudança de comportamento. Porque mesmo que nós não tivéssemos a harmonia totalmente construída, porque há independência entre os poderes, e eles cada quais determinam a sua agenda em torno da agenda nacional, o Poder Legislativo deu um recado muito claro para o Poder Executivo Federal, o de que não estará em acordo com irresponsabilidades fiscais, como interpreta, e tampouco entende que a prioridade para conter o problema fiscal brasileiro, que é gravíssimo, nós temos aproximadamente 85% a 90% do PIB brasileiro comprometido com dívida pública. Esse é um assunto que precisa ser muito bem observado nos anos que virão, a agenda eleitoral de 2026 e além, deixa claro que essa questão do assunto fiscal é um assunto que já dominou a pauta nacional nos últimos anos, tenderá a dominar ainda mais e pode ser um catalisador para uma relação com certas turbulências, mas com muita independência entre legislativo e executivo. Vale muito acompanhar, porque isso pode implicar nos próximos anos um problema seríssimo para o Estado brasileiro como um todo, para mim, para você, para todo mundo que está ouvindo, que é a questão do default fiscal, ou seja, de como um cenário de dominância fiscal, ou seja, com inflação alta, taxas de juros altas, questões de arrecadação muito instabilizadas e principalmente um orçamento que não fecha, pode implicar na vida do brasileiro de forma direta. Sem dúvida alguma, essa é uma pauta para as próximas semanas e para os próximos meses, e a gente vai acompanhar aqui com muita atenção. Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Olha, hoje, 30 de junho, segunda-feira.